Boa noite a todos e a todas. Não sei, eu acho que essa luz vai fazer o pessoal dormir, é melhor. É. Eu já vi uns com sono aí na abertura, alguns assim. Terça já dá cansaço. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui para conversar com vocês. Como o Roberto falou, meu nome é Leonardo, já sou palestrante da casa há uns 2 anos. E hoje, novamente, nós vamos conversar e tentar entender um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem já vem às terças, sabe que a gente vai buscando entender um capítulo por vez. E agora é o capítulo 5. Já travou e está piscando aí. Ele vai voltar. Capítulo 5, causas atuais e anteriores das aflições do Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo do Bem-aventurados os aflitos. É um dos capítulos mais longos do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai falar das aflições, vai falar dos sofrimentos, das dores, e cá entre nós é algo que existe com bastante força no nosso planeta, né, no nosso meio. Então, hoje nós vamos falar desses 2 tópicos, causas anteriores e atuais das aflições. Então eu sempre gosto de colocar no início a passagem da Bíblia que contextualiza o que a gente vai ver no capítulo inteiro. Então o capítulo começa com as bem-aventuranças, com essa bem-aventurança que está dentro do Sermão do Monte, né? Jesus fala de diversas bem-aventurados, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos. Então a cada bem-aventurança dá para destrinchar cada uma delas e cada uma delas tem um ensinamento gigantesco. E hoje são os aflitos. Então em Mateus, bem-aventurados que choram porque serão consolados, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça porque serão fartos, bem-aventurados que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. E em Lucas, bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque rireis. Então, é de um difícil entendimento para a gente, né? Como Jesus pode... O que Jesus está querendo dizer? Como alguém pode ser bem-aventurado passando por aflições, né? Ele vai citar choro, vai citar o sofrimento, vai citar a fome. E quando a gente olha e tenta entender de primeira assim, fica meio sem sentido. Mas quando a gente olha com um olhar espiritual, com uma visão espiritual, aí faz sentido. Porque tudo que Jesus falou, tudo que ele trouxe, todas as parábolas, tudo que os discípulos também contaram sobre ele, tudo tem um cunho espiritual. Se não tiver o cunho espiritual, as coisas que foram deixadas por ele não fazem sentido. Então, quando ele fala que são bem-aventurados os que sofrem, ele quer dizer bem-aventurados os que sofrem com resignação. Bem-aventurados que enfrentam as provas, as expiações, as dificuldades com coragem, com vontade de vencer, sem reclamações. Então, ele promete, ele fala que bem-aventurados quem sofre agora, porque num futuro, não sei se próximo, aí vai depender de cada um, vai ali estar no reino dos céus, né? Esse reino dos céus a gente não imagina um lugar específico, mas sim quem sofre hoje, no futuro, estará com o reino dos céus dentro de si, né? Vivendo realmente a lei de amor. Então a gente começa a palestra entendendo que Jesus quis dizer que se hoje sofres, amanhã será melhor. E a mensagem dele sempre tem um cunho espiritual. Isso aqui não está pegando. E antes das causas anteriores e atuais das aflições, no começo do capítulo também fala da justiça das aflições. E no início, as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura, sem a certeza do porvir. Espera aí. Vou ficar perto do notebook, eu leio daqui. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso ou mais ainda seriam um engodo. O engodo é como se fosse um atrativo, né? Essas máximas seriam apenas um atrativo, um chamariz
para acreditar em algo que não é verdadeiro. Então, ele fala, como já anteriormente a gente viu, as mensagens e o que Jesus promete está na vida futura, podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza de que a gente continua, de que tem um amanhã, de que tem um sol que vai raiar depois da tempestade, as coisas não fazem sentido. Então, esse capítulo já começa falando da justiça das aflições. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para haver mais mérito. É um questionamento que existe muito forte no planeta, né? Tenta ver se pega isso aqui, por favor. As pessoas, são as perguntas que movem o mundo, né? Não as respostas. Os questionamentos que existem sobre o porquê de sofrer, por que eu sofro, por que ele sofre ou não sofro, esses questionamentos existem no planeta e na maioria das vezes não tem resposta. Então, o capítulo segue dizendo, tudo bem, eu sofro, tenho uma vida futura, mas qual a razão de eu sofrer? Qual a explicação desse sofrimento? Pegou? Vê se é a pilha. Por favor. Pode passar. Mas então se pergunta por que uns sofrem mais do que outros, por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição. Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. A gente, provavelmente muitos de nós aqui, conhece algumas pessoas que absolutamente tudo que faz dá errado. Ou então a maioria das coisas que se propõe a fazer não dá certo. Ou então às vezes você escuta uma conversa no ônibus, num transporte público, a pessoa vai contando as desgraças da vida dela, é algo tão sem fim, a família está doente, perde emprego, é uma... Aí, obrigado. É uma porção de coisas negativas que você acaba ficando surpreso com tanta coisa errada, com tanta coisa negativa. Aí o capítulo vem... tá difícil. Voltou. Você tirou? Deixa. Você vai ter que fazer sempre. Vai ter que usar o seu... Aí, ó. Deixa piscando mesmo. Voltou. Vamos lá então, voltando. Então tem pessoas que têm uma quantidade de sofrimento que a gente vê que fica até difícil de acreditar. E por outro lado tem as pessoas que parece que a sorte sempre sorri. Parece que tudo dá certo, tudo que se propõe a fazer, tanto na carreira quanto na família. Aquelas pessoas que você olha e fala, meu Deus, não tem um problema na vida essa criatura. Aí, se a gente não busca explicação para essas coisas, acaba acreditando que Deus distribuiu errado. Tem alguma coisa errada. Não tem como um sofrer tanto e outro ser tão feliz, os dois estando no mesmo planeta, né? Alguma explicação tem que ter para isso. E o mundo se questiona muito isso, né? E passa a acreditar que existem injustiças. Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude, ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. E tem também, se a gente for puxar na memória aí, as pessoas que a gente sabe que fazem de tudo para prosperar, para progredir na vida, passando por cima dos outros, não se importando se vai prejudicar alguém, se não vai, e você enxerga de fora e olha que essa pessoa está conquistando as coisas na vida. A gente pensa, como que está conseguindo, passando por cima dos outros, mas onde está Deus que permite que essa pessoa que faz tantas coisas erradas progrida, prospere, né? E a gente acaba se questionando. E esse início do capítulo é de questionamento. Como há tantas misérias e tantas coisas boas divididas num planeta assim, né? E ele conclui, a fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Foi o que a gente viu anteriormente. Se existe um Deus, né? Se o planeta é gerido por algo superior, como pode tanta diferença, como pode tanta sorte, tanta infelicidade distribuída? E mesmo que acredite que a vida continua, que existe uma vida futura,
Qual a explicação para a gente uns sofrerem e outros não? Para um passar por isso e outros não? Porque a gente pode até acreditar, às vezes, num paraíso, um purgatório no inferno, mas mesmo assim acaba ficando sem entender os motivos dos sofrimentos, os motivos de um sofrer e outro não. Aí eu fui até a Gênese, que é um dos livros da codificação, que no livro dos Espíritos tem a pergunta o que é Deus, né? A pergunta número 1, nem pergunta quem é, pergunta o que é Deus, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas na Gênese ele vai detalhar exatamente as características. Pois, a inteligência suprema e soberana, é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições e não pode ser diverso disso. Tal o eixo sobre que repousa o edifício universal. Esse, o farol cujos raios se estendem por sobre o universo inteiro. Única luz capaz de guiar o homem na pesquisa da verdade. Então, a doutrina dos Espíritos chega para nos mostrar um Deus diferente. Se desde o princípio da humanidade se acreditava em algo superior, mas algo punitivo, a doutrina vem e alivia todo esse sofrimento e esse medo. Até hoje a gente encontra pessoas que falam que eu sou temente a Deus, eu temo a Deus. Isso a doutrina vem e nos tira, porque é um Deus de amor e a palavra que a gente pode enxergar, o Deus que o Espiritismo apresenta, é um Deus de oportunidade. Então não tem como Deus ser único, soberanamente bom, eterno, em todas as perfeições e também suprema inteligência e ser um Deus de escolha. Ou ele é um Deus que separa, ou ele é soberanamente justo e bom, não tem como ser as duas coisas. Então ele não escolhe um para sofrer e outro para ser feliz. Tem que ter alguma causa para isso acontecer. Ele ama todos infinitamente igual. Assim como nós, a gente sempre trouxe Deus para a nossa visão material. E a gente enxerga Ele como a gente sente, né? A gente não perdoa ou então a gente perdoa. Se a gente for analisar, Deus não perdoa, porque Deus não se ofende, né? Então a gente enxerga como a gente é, a gente traz Ele para o nosso nível evolutivo e por muitos anos enxergamos um Deus aí que não é exatamente isso. Então a gente tem que ter a consciência que é um Deus infinitamente bom e é a única coisa que pode guiar o homem na pesquisa da verdade. Tem uma historinha de um rapaz que precisava fazer a barba e o cabelo, ele era barbudo, cabeludo, e ele decidiu que ele precisava ir no barbeiro. E nisso ele levou um livro enquanto o rapaz cortava o cabelo dele, o barbeiro cortava, ele fazia a leitura. E esse livro falava sobre Deus. Enquanto isso, o barbeiro olhava, enquanto ele cortava, ele conseguia ver alguns parágrafos, via qual era o tema, via qual era o sentido da leitura. E assim que terminou de fazer o corte, o rapaz levantou e foi pagar. E o barbeiro olhou para ele e falou assim: olha, Deus não existe. E o cliente imediatamente retorna perguntando por que ele acredita nisso, né? E o barbeiro responde para ele: como um planeta com tanta miséria, com tanto sofrimento, doenças e desgraças, pode existir um Deus no comando? Qual a razão disso? Tem que ter uma explicação. Então eu não acredito que Deus exista, senão o mundo não estaria dessa forma. E como muitas vezes, principalmente o espírita, porque o espírita é o orgulhoso, né? Ele escuta algumas coisinhas, já quer falar, entrar na roda e falar: opa, não é assim não. Mas aí subiu o ímpeto de corrigi-lo, de falar a sua verdade, porque cada um tem a sua, mas alguma coisa segurou, ele não respondeu. Aí esse barbeiro simplesmente falou que ele respeitava a opinião, não concordava, mas respeitava. Pagou e saiu. E quando ele estava saindo da barbearia, ele olhou para o céu, estava um céu azul bem bonito, e por um instante ele sentiu a certeza que existe algo superior mesmo, esse cliente. E ele foi contemplado com um céu muito bonito, né? E nesse instante ele vira para o lado, ele enxerga um rapaz também bem barbudo e bem cabeludo entrando na barbearia. E veio um insight na cabeça dele, ele retorna exatamente no momento, pega na mão do barbudo cabeludo, mas imagina um barbudo cabeludo, hein? É mesmo. Aí ele olha para o barbeiro e fala para o barbeiro: eu achei que você não existisse. Aí o barbeiro: como assim? Acabei de fazer sua barba, seu cabelo? Ué, quem vê um barbudo e cabeludo desse aqui não pode acreditar num barbeiro. Porque se houvesse um barbeiro, ele não estaria assim.
Aí o rapaz falou, e Deus é dessa mesma forma, as coisas negativas existem, mas a gente tem que ir em busca e encontrá-lo, né? A gente tem que levantar do sofazinho e buscar esse entendimento que a gente busca de Deus. E assim o rapaz saiu contemplado e orgulhoso também, porque aí ele ganhou, né? Então a gente entra aí nas causas anteriores das aflições. No Evangelho, primeiro está as causas atuais, mas eu achei legal trazer as anteriores primeiro. E ele fala, mas se há males nesta vida de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. São coisas que acontecem que a gente não tem explicação, não consegue entender a razão daquele acontecimento. Tanto doenças quanto coisas negativas que acontecem na nossa vida sem a gente ter causado nada para isso acontecer. E acaba sendo coisas que a gente não tem explicação. Aí o Evangelho vai explicar que essas causas estão em vidas anteriores. Tem algum motivo para isso ter acontecido, né? E ele, no capítulo, ele lista, não são tópicos, mas eu trouxe como tópicos. Ele vai no parágrafo dizer algumas aflições que nós vivemos que tem a ver com aflições de causas anteriores, que a gente não entende e está a causa anteriormente. Ele cita aí a perda de entes queridos. A gente pode enxergar como a separação de entes queridos. Mas por que isso é causa anterior? Porque é sempre difícil a separação de alguém que a gente ama bastante, né? Alguém que a gente compartilha a vida, alguém que a gente planeja algumas coisas, e às vezes essa separação repentina pode ser de um pai, de um filho, de um parente querido. É algo que acaba se tornando uma prova para quem fica. Então, muitas vezes essa pessoa que você compartilhou tantos sonhos vai embora e acaba se tornando uma aflição. Mas foi algo combinado anteriormente. Na maioria das vezes, não dá para cravar, né, nem generalizar, mas na maioria das vezes essa separação já estava planejada e tem algum motivo do retorno de um antes do outro, e a gente só vai encontrar essa resposta se enxergarmos aí as causas anteriores. Acidentes. Se fala muito em fatalidades, né? Foi uma fatalidade o que aconteceu com não sei quem, foi uma fatalidade o avião da Chapecoense, uma fatalidade a Boate Kiss, fatalidades que acontecem e tem um grupo de pessoas reunidos. Mas fatalidade não existe. Nunca existiu e não existe. Esses acidentes foram previamente planejados, foram previamente organizados também pela espiritualidade, que tem essa capacidade de planejamento. É um trabalho gigantesco para reunir esses espíritos para passar por acidentes e tragédias, né? De novo, não dá para generalizar, tem acidentes que são causados por imprudência. Mas existem tantos outros que têm causas anteriores. Que aquele grupo de espíritos danou de alguma forma algo, alguém, danou o próprio corpo, o próprio perispírito, e combina de desencarnar às vezes de formas trágicas na nossa visão, de formas duras. Então, esses acidentes, muitas vezes, eles estão relacionados com causas anteriores das aflições. Foi algo planejado, organizado e está exatamente sobre toda a tutela e a responsabilidade também de quem organizou e de quem aceitou passar por isso. Reveses da fortuna. A pobreza e a riqueza são provas. A gente sempre acha que a pobreza é mais difícil, mas segundo o Espiritismo, a riqueza é uma complicadíssima de se passar também. E no Evangelho, nessa parte das causas anteriores das aflições, ele vai citar que tem vezes que é permitido que aquele irmão, que aquele espírito tenha o comando de grandes coisas, tenha a capacidade de manipular grandes quantias de dinheiro, mas previamente foi aceitado e planejado para que aquilo seja tirado dele e para que ele aprenda com a perda do dinheiro, com a perda do poder, né? Porque é um salto gigantesco, o orgulho vai para o chão e diversas outras coisas, ele perde o comando de diversas outras coisas. Então, não sempre, mas também muitos casos de reveses da fortuna está envolvido com causas anteriores. Em algum momento nas encarnações passadas ele fez mau uso e realmente aceitou, ou vem na pobreza, ou tem de novo o direito ali, a capacidade de manipular o dinheiro, mas aceitou passar por esse revés.
Flagelos naturais são coisas que fogem à nossa alçada, tsunamis, terremotos, que também desencarnam grande número de espíritos que também precisavam passar por isso, que aceitaram passar por isso. E esses flagelos naturais a gente pensa que às vezes é tragédia, é uma tragédia, dizimou um povo, dizimou também ali uma cidade inteira, quase famílias. Então, na nossa visão material e rasteira, é uma tragédia gigantesca, mas foi também previamente visto e aceito por todo mundo que ia passar por aquilo ali. Doenças de nascença, idiotia e imbecilidade. Lembrando que todos esses tópicos estão no capítulo. Ele coloca todos juntos no mesmo parágrafo para falar que todos esses têm a ver com causas anteriores. Doenças de nascença, idiotia e imbecilidade é algo que, se a gente busca a resposta, não sei, eu não vou generalizar, mas difícil encontrar algum lugar que responda como o Espiritismo, né? Porque por muito tempo a gente enxerga essas pessoas que vêm com dificuldade de locomoção, dificuldade de fala, de próprio raciocínio, como um coitado, né? Com um dó, a gente sente dó, a gente sente que realmente aquele rapaz, aquela pessoa, aquela moça é uma injustiçada, desde cedo, desde o nascimento, uma doença tão grave assim. E aí a gente cai de novo no questionamento de Deus, porque eu tenho a capacidade de locomoção, raciocínio, fala, audição, e esse irmão vem com essas dificuldades. Se a gente é gerado, se o espírito é gerado na hora que o corpo é feito, não tem como um ser dessa forma, com uma doença dessa, e o outro ser saudável. Então, muitas vezes, essas doenças de nascença são expiações, né? Nós vivemos num planeta de provas e expiações. Então, o ser vem expiar o que ele fez de negativo na outra. E a expiação, você não tem como fugir da expiação. Em algum momento você lesou seu corpo, lesou seu perispírito, lesou alguém, lesou algo, lesou as leis universais, e você vai expiar. Não é escolha. Ninguém pergunta, você vai querer expiar? Não, você vai expiar. Porque a partir do momento que você lesa, vai contra a lei divina, a lei faz com que você retorne e repare isso. E é óbvio que a gente não tem que olhar para esse irmão, tipo assim, você fez coisa errada, então tá aí porque merece. Então, é óbvio que não. A gente tem que olhar com compaixão, temos que enxergar nele um espírito que está passando por algo, mas que aquilo vai passar também. E muitas vezes, segundo a doutrina, essas encarnações dificultosas em corpos defeituosos, em corpos difíceis, são as encarnações que vão alavancar esse espírito e que vão auxiliá-lo na melhora moral, na melhora espiritual que ele precisava. Então a gente tem que enxergar essas doenças, essas dificuldades de raciocínio como uma bênção divina, como um auxílio de Deus a esse espírito que realmente precisava passar por isso. Desencarne e dor na infância. Tem no Livro dos Espíritos também a sorte da criança após a morte, né? A criança que morre em tenra idade. Qual a explicação? Se a gente nasce, se o espírito é feito ali na fecundação do espermatozoide com o óvulo, qual a explicação para a criança viver 2 anos? Para onde ela vai? É anjinho, virou estrela que vai brilhar no céu? Então, a doutrina nos responde que é óbvio que não. A gente tem a mania de enxergar as pessoas sempre no material. Então, a gente enxerga uma criança ali inocente, bonitinha, mas quem vem é um espírito muitas vezes milenar, né, que fez diversos equívocos, cometeu diversos equívocos e erros, e ele precisa muitas vezes passar por esses 2 anos, por esses 6 meses, por esse 1 ano. Então, e as doenças também, né, a gente não entende como uma criança sofre tanto com uma doença. Isso está totalmente ligado a causas anteriores das aflições. Foi aceito por esse ser, se ele tivesse a capacidade de discernimento, ele aceitou passar por isso, ou então a espiritualidade viu que era o melhor. Então, esses desencarnes também na infância e essas doenças têm total a ver com as causas anteriores das aflições. Aí vamos para o Livro dos Espíritos. Quando se encontra na erraticidade antes de iniciar nova existência corpórea, tem o espírito consciência do que lhe sucederá na vida terrena? Pode prevê-lo? Ele mesmo escolhe os tipos de provas porque há de passar. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. O que acontece? A gente, quando está na matéria,
o nosso objetivo sempre é ganhar, conquistar, enriquecer, vencer na profissão. Isso não é errado, todo mundo tem que batalhar e fazer o possível para conquistar os sonhos, né? Mas a gente só enxerga a matéria. Quando estamos na erraticidade, o que é a erraticidade? São os intervalos entre uma encarnação e outra. São os momentos que a gente está no plano espiritual para analisar os erros, para planejar uma próxima. Então, quando estamos lá e estamos prestes a retornar, a gente vai ali no Ministério da Reencarnação. Aí o mentorzinho aqui feliz, o diretor do Ministério da Reencarnação está meio em choque, porque o rapaz está escolhendo um sem perna. Aí a gente enxerga essa dificuldade hoje na matéria, lá a gente enxerga uma bênção. Então a gente vê, na hora de planejar a encarnação, a gente vê que mesmo que tenha muitas dificuldades, a gente quer essa prova. O mentor até fala, dá uma aliviada, que não é bem assim. Não, pode pôr prova aí, pode ir que eu vou dar conta. Aí chega aqui a gente começa a reclamar das coisas que escolhemos. Então, quando estamos nesse pré-encarnar, nós escolhemos nossas provas, nós olhamos o que queremos de dificuldades na nossa vida e cabe a nós aqui entender e aceitar as coisas que nos aparecem. E as tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou demasiado ignorantes para fazerem uma escolha consciente, mas são livremente escolhidos e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Assim, aquele que, tendo feito mal a sua tarefa, pede para recomeçá-la a fim de não perder as vantagens do seu trabalho. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Quando ele fala dos espíritos endurecidos, são espíritos que ainda não têm a capacidade de escolher o que quer e o que acha melhor. Não têm a capacidade de discernimento e de planejar uma encarnação. De sentar ali com o mentor, com os espíritos amigos e decidir o que vai ser melhor para ele. Então, quando o espírito está nesse momento, a espiritualidade acaba aí tomando a frente e decidindo o que vai ser melhor para ele. Já os espíritos arrependidos, eles tentam fazer as melhores escolhas, né, para reparar o que fez, para recomeçar a tarefa. E a gente é importante, não é porque temos infinitas oportunidades que a gente vai continuar errando, né? O Espiritismo nos deixa muito claro que cada vez que recomeçamos a tarefa, recomeçamos mais dificilmente. A cada vez que retornamos para fazer a mesma coisa, continua mais difícil do que já era antes. Então, se estamos ali com as dificuldades, que a gente possa dar o nosso máximo e quando retornar, a gente vê que conseguiu ali melhorar, evoluir moralmente nisso que a gente se propôs. Então, sempre o recomeço da tarefa é muito difícil. E os espíritos arrependidos fazem essa escolha por essas provas. E aqui é importante a gente pensar também, a expiação sempre serve de prova. Como eu falei, a gente não foge da expiação. A doutrina nos mostra que nós não conseguimos fugir de expiar. Se lesamos, vamos ter que expiar. Mas a expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Então a gente vai entrar aí nas causas atuais para entender por que nem sempre a prova é uma expiação. Causas atuais das aflições. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece que muitos são consequências naturais do caráter e da conduta daqueles que os sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por terem limitado os seus desejos? A gente vive num planeta de provas e expiações, passando para a regeneração, e aqui ainda existem muitos espíritos rebeldes, né? Nós podemos ser um deles. Então, existe ainda uma leva de espíritos rebeldes que o orgulho, o egoísmo, a ambição ainda domina. Então, o que a doutrina vem nos mostrar? Que não é simplesmente todas as aflições que vivemos nos nossos dias que têm causas anteriores. Muitas vezes tem mais a ver com a nossa má conduta, com as nossas más escolhas e com o nosso orgulho, que ainda impera muito forte. E seguindo aí no capítulo, mas Deus vê o progresso de todas as criaturas
Eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desgraçadas. É importante aqui, não há uma só falta, por mais leve que seja. A gente tem o costume de sempre estar julgando, criticando, enxergando os grandes erros que são mostrados pela mídia. Lógico que tem erros e equívocos de alguns irmãos que vão prejudicar ali uma população, vão prejudicar a melhora da humanidade, mas o Evangelho nos deixa muito claro que todas as faltas cometidas serão reparadas, até as mais simples. Então a gente pode olhar para nós mesmos e analisar as faltas, porque o universo sempre tende para o acerto. Não existe nada que está errado que não vai ser corrigido. Não existe nada. A pessoa que você não gosta, que você tem uma inimizade, que você, vamos falar a palavra odeia, em algum momento você vai estar gostando dela. Se nessa, nas próximas 3, nas próximas 5, ninguém sabe. Mas em algum momento isso tem que ser resolvido. A falta que você cometeu, em algum momento você vai aprender com ela. O universo em algum momento vai te retornar a mesma ação que você fez, nem sempre da mesma forma, mas o mesmo aprendizado vai retornar para a gente. Então, quando a gente vê grandes coisas acontecendo e a gente pensar em julgar, a gente pensa que a lei faz com que até as pequenas faltas sejam reparadas. E aí, assim como no causas anteriores das aflições, no capítulo ele lista algumas coisas que têm a ver com as causas atuais. Uniões infelizes. Tem muita gente, que vive relacionamentos tóxicos, coisas dificultosas, e acha que está ali para salvar o outro, para ser o Jesus da pessoa. E as pessoas às vezes se permitem viver coisas arrastadas e difíceis porque acham que tem uma causa anterior para isso. Combinei com ele de vir. Nem sempre. E na maioria das vezes não é isso. É muito difícil as pessoas... Lógico que a gente volta para se acertar um com o outro, mas em nenhum momento foi dito para a gente que a gente tem que viver aquela dificuldade. Lógico que é aprender com os erros. Mas o Evangelho vem nos mostrar que a gente faz às vezes algumas uniões, não só de relacionamentos, mas de parcerias, que não são benéficas, e nos causa aflição. Você vive em aflição, você vive sentindo aflição. E isso mostra que é uma causa atual, é a sua escolha, é nossa escolha. Você decidiu ficar, você decidiu fazer. Então a gente pode reparar algumas coisas, segundo o Evangelho, que algumas uniões são infelizes e são escolhas atuais, não tem sempre a ver com anteriores. Vícios. O Evangelho também vem falar dos vícios, porque muitas vezes a gente pensa assim, se desencarnou é porque era a hora, foi embora porque é a hora dele. Nem sempre, e na maioria das vezes não é. É bem exceção os completistas, os que retornam ao plano espiritual no prazo que se propôs, ou então aqueles que viveram até mais além do prazo, porque estava sendo muito bom a estadia aqui, estava ajudando muito. Então é exceção. Os vícios muitas vezes nos fazem retornar e tornar o caminho errado. E não só o vício da bebida, os vícios morais. Então os vícios também têm a ver com as causas atuais. Nós às vezes, a gente planejou diversas coisas, a gente cai em algo repetitivo e passa a vida fazendo a mesma coisa e acaba esse vício nos desviando e causa aflições atuais. Você não combinou isso com ninguém antes de vir. E aí as aflições do dia a dia. Alguém tem aflição aqui no dia a dia? O dia é tranquilinho, Aflições do dia a dia, por exemplo, acordar 5 minutos antes de entrar no trabalho, aí você veste a roupa rápido, sai mastigando, aí pega um trânsito, xinga Deus e o mundo, como se o trânsito fosse culpado, o trânsito sempre é o que é. E você chega muito bem no trabalho, isso é uma aflição, Ou então se você está num trabalho que você não gosta, você vai ali fazer aquilo, e aquilo é mais uma aflição, é mais o seu preciso ganhar dinheiro, preciso sustentar, do que algo prazeroso, Passa a se tornar uma aflição atual. Ou então se a gente
gosta de assistir os noticiários aí você critica do presidente da República a Maju Coutinho, você critica tudo que você vê no jornal, aflição, critica tudo. Então a gente tem que prestar atenção nos nossos vícios e nas nossas manias, na nossa engrenagem, que a gente passa a viver algo e criar aflições diárias para a gente. E elas se repetem, as aflições se repetem, e quando a gente vê, você passou a vida aflito, né? Aí o livre-arbítrio, que é importante frisar, que chega um momento que os espíritos superiores e Deus nos deixa livre, e é aí que começa o problema, aí que é a dificuldade. Mas o livre-arbítrio é uma dádiva que nos dá, que você é responsável pelo que faz e também vai colher o que plantou. Compromissos. O universo é pautado em compromissos. O universo é pautado em compromissos, não só a Terra, mas também o plano espiritual. Tanto de horário, quanto de algo que você se propôs que ia fazer e não fez. Então, tudo no universo funciona com compromisso. E muitas vezes a gente não quer se comprometer com nada. A gente quer a paz, o sossego, não quer tocar a ferida, não quer mexer em algo que é negativo para a gente, não quer melhorar. E a gente não quer se comprometer. Aí a gente acaba tirando o pé de muitas coisas que iam nos beneficiar. E essa repetição acaba se tornando uma causa atual da aflição também. Aí ele vai concluir: a quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem é assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é sua própria incúria. Muitas vezes a gente busca um responsável pelos nossos fracassos, pelos nossos erros, né? A gente busca nos pais, na infância, ou então em alguém que entrou na sua vida em algum momento e te prejudicou. Enfim, a gente busca muletas e razões para os nossos erros e equívocos, né? Para as nossas coisas negativas. E sempre a doutrina nos mostra que nós sempre seremos os responsáveis pelas atitudes, pelas ações, por tentar fazer diferente. Porque quando retornarmos lá, não vai dar para chamar a mãe, não vai dar para chamar o vizinho, não vai dar para chamar o chefe chato. É você com você, é a gente com a gente mesmo, e a gente que vai analisar o que foi feito, muitas vezes nos arrependemos, e é dessa forma que funciona. Lógico que muitas vezes é complicado, somos prejudicados, mas o que vamos fazer dessas coisas depende da gente. Então, a gente reclama de Deus, da providência, da má estrela, da má sorte, mas é exclusivamente responsabilidade nossa. Está também no Evangelho segundo o Espiritismo. E as existências são solidárias. O que é a existência solidária? Desde quando a gente sai do seio de Deus até a eternidade, até alcançar aí a pureza do Espírito, nós vamos causando impressões e recebendo impressões. E essas existências passam a ser solidárias, porque a partir do momento que você faz algo negativo, a outra já vai se comprometer com essa. E também, não só o lado negativo, a partir do momento que você aprende algo, que você é bom em algo, essa existência também vai ser solidária com a outra e possivelmente o que você aprendeu você vai poder ajudar pessoas, vai poder alavancar progresso. Então, todas as existências serão solidárias. A gente vai evoluindo, vai aprendendo, vai crescendo moralmente e as existências vão sendo solidárias umas com as outras. Uma só existência não explicaria, não faz sentido as coisas negativas do mundo, as doenças, né? Então, a razão que o Espiritismo nos esclarece vai fazer o sentido que tudo vai se encaixando e tudo vai sendo resolvido. E para nós que estamos com a visão do Espiritismo, lógico que cada religião tem seu algo positivo, cada um se encontra onde se sente melhor, mas o Espiritismo como terceira revelação, e ele que vem trazer essas respostas para coisas que não têm respostas para muita gente, nós que estamos vivendo o Espiritismo, a gente tem que tentar, né? Nós temos que fazer o possível para que o Espiritismo entre no nosso coração. E quando eu falo isso, não é me isentando disso que eu sou o primeiro a ouvir, né? Então eu
eu estudando, analisando, tem que realmente entrar no nosso coração, porque quando vem as aflições as de vidas anteriores, se a gente não tem isso realmente vivo no coração, só a palavra é fraca, né? Só falar, só explicar, só ler, só ir no estudo, acaba se tornando fraco e aquilo você acaba se entregando para a aflição. Então, se o Espiritismo entra no coração realmente, você passa a fazer o que Jesus nos aconselhou, né? Que é enfrentar bem-aventurados os aflitos que enfrentam com resignação. O Espiritismo é uma grande oportunidade que nós temos de enfrentar as nossas coisas com um olhar diferente, com um olhar espiritual. E quando a aflição bate à porta e parece maior que nossas forças, segundo o Evangelho, a solução é orar. Oração, resignação, reclamar menos e agradecer mais, por mais que as provas sejam difíceis, as expiações também. O Evangelho nos aconselha a oração, contato com o plano espiritual. Isso vai fazer a gente melhorar, né? Tem uma historinha de Francisco de Assis, que ele está com um dos discípulos dele, que designavam discípulo também, os homens que o acompanhavam também. E eles estavam no inverno e quase eles estavam maltrapilhos, numas fases que Francisco de Assis saiu também para caminhar. E eles estavam com pouca roupa e um inverno severo chegou. E ele e o discípulo batem na porta de um convento, né? Eu sempre esqueço do convento. Bate na porta do convento e alguém abre a janelinha e fala que não vai abrir, não vai recebê-los não. Porque enxerga eles mal vestidos, né? Então não vamos abrir para vocês não. A própria pessoa deve ter ficado um pouco com medo e fecha. E nisso, o rapaz que o acompanhava, o discípulo, cai no chão e começa ali a se lamentar, né? Meu Deus do céu, estamos lascados. E nesse momento ele olha para Francisco de Assis e ele está pulando e saltitando. E está um frio tão grande, praticamente nevando, a neve começando e Francisco de Assis feliz. Qualquer um de nós olharia e falaria, rapaz, você está feliz por quê, né? A gente vai morrer congelado aqui fora e você está pulando, saltitando, alegre, por qual motivo? Aí ele olha para o discípulo e fala que ele está muito feliz porque ele sempre esperou aquele momento na vida dele, que é o momento que ele estivesse totalmente entregue nas mãos de Deus, entregue à ação divina. Então ele estava muito feliz que ele não podia fazer mais nada, não tinha para onde ir, então ele se entregava a Deus e esperava que alguma solução aparecesse. Ele estava inteiramente feliz, que ele sempre quis se entregar totalmente e esperar o bem vir, a ajuda chegar, né? Aí o discípulo entende, passa mais um pouco de frio e dali a pouco abrem a porta do convento uma outra pessoa e o recebe. Então ele nos dá a lição que quando é algo que a gente não vê saída, solução, que a gente possa entregar inteiramente ali aos desígnios divinos, entregar a Deus, que com certeza a gente está sempre amparado, sempre tem um respaldo da espiritualidade e sempre vai ter uma solução, né? Sempre vai surgir algo para nos ajudar. E aí, para encerrar, que está passando um pouquinho do tempo, eu trouxe mais uma parte da Gênese. A nossa Via Láctea é uma dessas nebulosas. Conta perto de 30 milhões de estrelas ou sóis que ocupam nada menos de algumas centenas de trilhões de léguas de extensão. Entretanto, não é a maior. Suponhamos uma média de 20 planetas habitados circulando em torno de cada Sol. Teremos 600 milhões de mundos só para o nosso grupo. Tranquilo, né? Então, aqui a Gênesis vem trazer só a nossa Via Láctea. Ele deixa entender na sequência do texto que realmente existem outras vias, láctea, seja lá qual for. E ele fala que não é a maior, mas dentro dela tem 20 planetas habitados e circulando, dentro de cada Sol. Então, calcula-se 600 milhões de mundos habitados só para a nossa Via Láctea. Qual o sentido disso com as nossas aflições, né? É para mostrar que realmente nossas aflições são muito pequenas perante a vida em abundância que existe no universo, perante o tamanho e a grandiosidade divina, né? Deus é muito grande, Ele não para de criar a vida. Jesus nos diz, né, a vida em abundância. E realmente a vida em abundância. Tem 600 milhões de mundos habitados só na nossa Via Láctea, que a gente não tem ideia. Então o que a gente está passando, nossas dificuldades aqui, quando a gente enxerga isso, se torna rasteiro, se torna momentâneo.
O que nos espera é muito maior, muito grandioso, e a gente deixa de dar tanto valor para as coisas insignificantes, para as aflições do dia a dia, para as implicações, e vê que realmente o universo é gigantesco e temos infinitas oportunidades. Então que a gente possa sentir realmente que é um Deus de oportunidade, que é um Deus de novas chances, e que essas provas e expiações que surgem na nossa vida ou na vida de pessoas que estão à nossa volta, que a gente pode enxergar como um auxílio para a melhora moral de cada um. Porque é isso que importa realmente. Estamos aqui realmente para melhorar moralmente, evoluir como seres espirituais e para dali um tempo ter um pouquinho da capacidade de entender essa grandiosidade que é o universo. Cada vez que a gente aprender a amar mais, a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor Deus e os seus desígnios, né? Então que nós possamos melhorar aí como a gente lida com as aflições e que tenhamos a certeza que estamos sempre amparados perante todas elas. E muito obrigado pela atenção.